E ele já tinha conquistado tudo. Vamos nós? Então, boa noite, pessoal. Vamos continuar nossos conhecimentos, nossos estudos sobre o mundo grego. Talvez, com a ajuda dos deuses, vamos terminar hoje, certo? Então, por quê? Vamos retomar um pouquinho o final da aula passada. Por que que houve a guerra do Peloponeso? Por que que Esparta e Atenas elas se opuseram? Elas entraram no conflito dessas dimensões, que é o que vai levar a Grécia, como nós conhecemos, ao declínio, à decadência. Pessoal, lembra que nas guerras médicas, quando os atenienses, os gregos em si, né, atenienses e espartanos juntos, para não se tornarem escravos, provavelmente, eles se uniram e derrotar os medos, o Império Aquemênida, ou simplesmente os persas. Conseguiram derrotar, e então, a partir do momento em que os gregos eles derrotam os persas e os persas são colocados, são varridos do território da Grécia continental, o que é que acontece? Atenas, ela dispõe como a maior polis já existente, e aí ela começa a fazer uma questão imperialista. Une-se numa liga, a Liga de Delos, ou Confederação de Delos, e aí ela começa a, digamos, fazer uma opressão naquelas que também eram membros dessa liga, certo? Impostos altos, questão militar, questão da economia, que eles tinham que dar um pedaço do dinheiro, uma grande parte dos seus rendimentos para Atenas, e foi por conta disso que Atenas se embelezou, visto todas as formas arquitetônicas, todas as formas de artes plásticas, tudo isso foi possível mediante os investimentos, mediante os recursos que foram acumulados pela Liga, e foram quase que totalmente destinados para Atenas. Então, vendo esse apogeu, tanto político quanto cultural e também econômico de Atenas, Esparta também começa uma aliança. Ela começa a formar a sua própria liga, a Confederação do Peloponeso, parte mais baixa, parte ao sul de Atenas, né? Aquela península, aquele pedaço um pouquinho até relativo grande lá, certo? Então, ela cria essa Confederação do Peloponeso, e aí o que é que Atenas quer com tudo isso? Ela quer simplesmente subir, também como Atenas fez. Então, diante de tudo isso, ela organiza essa Liga do Peloponeso, e aí nós temos duas frentes rivais, duas partes opostas dentro do mesmo território grego. Ora, se antes nós já não tínhamos nenhuma estrutura, ou seja, nós não tínhamos nenhuma estrutura que ficasse unida para formar o país, é interessantíssimo que a gente lembre disso, porque se isso, por exemplo, é o que faz erguer as polis, também é essa falta de união que faz o próprio mundo grego cair nas mãos dos macedônios e, por si só, posteriormente, acabar dominado pelo Império Romano, o grande, o vastíssimo Império Romano que vai surgir posteriormente, certo? Então, a partir disso, a partir dessa formação das duas frentes, das duas ligas, ocorre simplesmente a disputa para quem dominava, claro, as terras e quem dominava também os mares. Ainda no governo de Péricles, lá no finalzinho, porque a guerra ela tem início no ano de 431, e aí Péricles ele vem a morrer em 428, 427, certo? A cidade de Corinto, que Corinto localiza-se parte ao sul, digamos, parte a sudoeste de Atenas, era aliada de Esparta. Só que, por conta também da pressão que Esparta fazia para ter a confederação, ela vai se rebelar contra a que era aliada anteriormente, e ela vai receber ajuda nada mais, nada menos do que de Atenas. Então, quando ela começa a receber ajuda de Atenas, a reação espartana ela foi quase que imediata. E então, as duas frontes, as duas ligas, elas têm a sua oposição nessa guerra tão falada, tão importante para o desenrolar dos cenários sociopolíticos e socioeconômicos também de toda a Grécia, diga-se de passagem. Como nós sabemos, Esparta
era aquele tipo de possessão, aquele tipo de cidade-estado, aquele tipo de polis, que era praticamente voltada para as questões militares. Isto desde a educação para os meninos, desde pequenininho, desde os seus 7 anos de idade, quando eles eram entregues à tutela do Estado, certo? E por conta disso, uma vez que eles já tinham vencido em alguns pontos, diga-se de passagem, os persas, que poderosos na questão militar, uma vez que eles conseguem todo esse aparato militar, eles vão começar a fazer pressão em Atenas. E, na verdade, quando eles organizam essa ofensiva, eles veem que são muito mais poderosos em terra do que Atenas, certo? E, obviamente, quando Atenas começa a perceber que pode perder o seu domínio, ela começa a regar, diga-se de passagem. Tanto é que um legislador, um militar, diga-se de passagem, um combatente chamado Nícias, esse que está aí nesse busto, ele oferece uma paz, chamada paz de Nícias por conta disso, certo? Que seria uma trégua, um cessar nos conflitos durante um período de 50 anos. E aí, o porquê que Esparta vai deixar de lutar e por que Atenas também vai deixar de lutar? Por que a guerra vai dar uma cessada, né? Porque eles esses termos, assinar, assim, né? A gente fala nos sentidos coloquiais. Eles vão acordar que todas as possessões que eles já tivessem conquistado do inimigo seriam reavidas. Ou seja, tudo voltava ao que era antes da Guerra do Peloponeso, certo? Então, na verdade, isso era só para ganhar tempo, porque no ano de 413, isso foi uma questão de 8 anos, dos 50, né, dessa paz de Inícias, Atenas, ela ganha esse tempo para poder se reestruturar militarmente, por exemplo, e ela rompe essa paz, ela rompe esse acordo, o próprio acordo que ela fez, certo? E ela ataca a cidade de Siracusa. Siracusa não é na Grécia. Siracusa é na Sicília, naquele território que fazia parte da Magna Grécia, ou seja, mais a oeste, na Península Itálica, certo? Também possessão de Esparta, diga-se de passagem, certo? Então, eles invadem Siracusa a pé, eles não invadem por mar, certo? Eles invadem a pé, e aí, sim, Nícias era de Atenas. Ele é aquele que vai na investida para tentar fazer essa paz acontecer. Só que foi malograda, como nós sabemos, porque a própria Atenas, ela deu com os burros na água, né? Então, eles vão marchando para Siracusa, só que aí, como Siracusa era uma cidade especificamente fundada pelos espartanos, os siracusanos, os que moravam lá, eles vão fazer um verdadeiro massacre contra os atenienses. Então, aí, com essas questões, o exército ateniense, ele já não consegue mais ter a sua preponderância, certo? Já não tinha antes, precisou recorrer a essa paz de Nícias. E agora, quando eles vão para lá, para Siracusa, lá no território da Sicília, território tradicionalmente dominado pelos espartanos, certo? Pela Liga do Peloponeso, diga-se de passagem, a partir dessa conjuntura. Então, os siracusanos, eles mostram, olha, aqui você não vai dominar, certo? Então, 40 mil, estima-se que 40 mil atenienses foram totalmente derrotados e totalmente escravizados. Lembremos que, quando duas frontes, dois estados, sem, claro, fazer menção à Grécia, duas civilizações, elas entravam em guerra, a gente sabe que a civilização que perdesse era quase que totalmente transformada em escravo, certo? Não, na verdade, a Magna Grécia, isso foi uma denominação itálica, tá? Isso foi uma denominação romana. Claro que os povos que já existiam lá foram que deram essa nomenclatura, digamos assim, certo? O nome Grécia, o nome Hélida, o nome helênico, civilizações helênicas, isso já existia antes, certo? Porque, por exemplo, antes mesmo de surgir o Império Romano, nós temos a Grécia helênica, nós temos a Grécia helenística. Então, esses povos, eles já eram conhecidos pelo nome de Hélades, pelo nome de helenos,
tá? Quando vocês ouvirem, ou quando vocês até virem numa questão, dominou a Hélada, dominou as civilizações helênicas, tudo faz relação à Grécia, tá? Agora, a parte da Magna Grécia, isso sim, essa parte de Magno, isso foi uma denominação romana, mas, obviamente, isso é posterior às dominações que eles vão ter ali dentro do Mediterrâneo, certo? Essa guerra, depois dessa, digamos, quebra de paz que Atenas fez, ela durou até o ano de 404, certo? Ela ainda tem essa preponderância, ela ainda se sustenta, por quê? Mesmo com os siracusanos dominando os atenienses, mesmo escravizando, Atenas ainda não se dava por vencida e, principalmente, agora era a hora de Esparta mostrar a sua ofensiva. Já que eles se defenderam lá em Siracusa, o importante agora é tomar o território ateniense. E eles conseguem isso com a ajuda de quem? Nada mais, nada menos do que com o Império Aquemênida. Ou seja, lá atrás, nas guerras médicas, o que antes era, digamos, opostos, rivais, pelos séculos sem fim, quase que amém, agora, por uma conveniência política, por uma conveniência econômica, é claro, nós temos a união entre persas, entre o Império Aquemênida e entre os espartanos. Porque lembrem que os espartanos eles eram muito fortes por terra. Eles tinham um exército, eles tinham forças militares muito poderosas. Mas por água, por mar, os atenienses eles sempre se despontaram. Visto que desde praticamente o início das civilizações gregas, perdão, desde lá as civilizações micênicas, quando eles vão formar-se através dos povos aqueus, desde lá, Atenas ela já vinha desenvolvendo as suas possessões por água, as suas, digamos, frotas navais. Então, por água, Atenas, sim, era muito poderosa. E Esparta precisava disso. Quem era que tinha essa vantagem também? Os persas. Então, eles se unem quanto a isso, eles vão fazer essa aliança e, por fim, realmente, Atenas ela vai ser totalmente destruída. Já tinha sido por terra e agora teria sido por mar, junto com o Império Persa, certo? Após a vitória, Esparta obrigou os atenienses a destruírem as fortificações da cidade. Ou seja, eles obrigaram que os atenienses eles tirassem todas as guardas, todas as sentinelas de toda a área ateniense, de toda a área da polis, para que eles pudessem dominar, certo? Realmente, como eles estavam rendidos a isso, eles não tiveram como mostrar uma nova ofensiva. Então, eles destroem essas fortificações, eles retiram e Atenas, ela decai. Atenas, ela mostra a sua decadência. Então, o que antes era apogeu, que nós vimos no período clássico, ainda estamos terminando, né, falando do Império Clássico, do período clássico, perdão, no finalzinho dele, mas o que antes era apogeu para Atenas, agora vai mostrar-se uma decaída. E, na verdade, é uma coisa muito triste que acontece a partir de então, porque o que estava dando tão certo antes, agora se transforma, se converte numa sucessão de erros. Por quê? Atenas cai, Esparta também vai cair. E aí a própria configuração das polis, ela também vai cair, certo? É uma sucessão de erros que vai desembocar na queda gradual e muito violenta, muito feroz de todas as polis gregas, ou na maioria delas, certo? Bem, significou essa vitória dos espartanos, significou o fim da hegemonia ateniense e o breve período da hegemonia espartana. Por que breve? Porque, obviamente, eles vão ser dominados. Não pelos persas. Por quê? Porque na aliança que eles fizeram na Guerra do Peloponeso, espartanos e persas, o que foi que os persas meio que disseram? Olha, a gente entra ao seu lado, mas a gente quer reivindicar da Grécia, e principalmente de Atenas, a parte da Ásia Menor, que a gente estava ocupando antes das guerras médicas, certo? Então, Esparta concorda, e isso é o que acontece. Posteriormente, após a Guerra do Peloponeso,
os territórios da Ásia Menor, eles voltam para a tutela dos persas, certo? Sim, a Macedônia, na verdade, ela não vai intervir, digamos, para a sustentação, para uma restauração das polis gregas, mas ela vem para dominar. Sim, é após o breve domínio tebano, certo? Então, quando há o controle, quando o Esparta reconhece a autonomia e a autoridade dos persas para a Ásia Menor, então eles já não querem mais nada, certo? Depois desse breve domínio de Esparta, eles vão ser dominados na Batalha de Leutras pelos tebanos. E aí é o que eu digo, não é mais o domínio persa, não é o domínio do leste, mas é um domínio norte e sul. Como propriamente dito, Atenas tinha caído, tinha se fragmentado. E como propriamente dita, Esparta também, porque foram, em tese, 27 anos de guerra. Claro que teve a paz de Nícias no meio, né? A gente pode colocar, já que a paz de Nícias durou 8 anos, a gente pode colocar aí quase 2 décadas, certo? De guerra, ininterruptas, certo? Com vitórias de um, ora com derrotas do outro, e assim foram se oscilando. Não é porque Esparta ganhou a guerra do Peloponeso que ela foi a vitoriosa. Obviamente, das duas forças, ela ganhou, certo? Mas ainda assim, ela foi mutilada, porque ela não conseguiu manter esse domínio por muito tempo. Era somente na sua península mesmo e acabou ali. Os outros territórios, eles não conseguiram manter, certo? Nem Atenas, no seu período clássico, ele conseguiu fazer pressão, conseguiu manter os outros territórios, que dirá uma força depois de ter saído de uma guerra. Mesmo que vitoriosa, ela não conseguiu manter as rédeas da situação, certo? Então, na Batalha de Leutras, os espartanos eles são dominados pelos e aí também esses tebanos, por conta da sua falta de organização, eles também não conseguem manter por muito tempo. Porque os tebanos não é um tipo de povo organizado. Na verdade, eles eram da seguinte forma, digamos assim, tinham a sua ramificação, certo? Povos do norte, povos oriundos, inclusive, de uma região próxima da Macedônia, mas não tinham uma organização aos moldes de Atenas no seu apogeu e aos moldes de Esparta. Eles eram um povo que não tinham essa identidade, certo? Então, quando eles dominam Esparta, o seu breve domínio ele vai acontecer por volta de 10, 15, 20 anos no máximo, né? O período de apogeu, o período de domínio, na verdade, espartano, também dura entre 2 e 3 décadas, certo? Mas os tebanos, eles logo cedem às pressões dos macedônios. E aí que tá. Nós temos que esses macedônios, eles praticamente viveram à sombra de Atenas e à sombra da Esparta. Não eram gregos, diga-se de passagem. Eles foram integrados posteriormente ao domínio, ao território grego. Até hoje, inclusive, nós temos uma sub-região da Grécia que se chama região da Macedônia, não o país. Nós temos um país na Europa chamado Macedônia, mas nós temos uma sub-região da Grécia também chamada de Macedônia, que é a mesma configuração. Logo, logo, nós vamos ver o mapinha, mas ela faz a sua relação com a Trácia, tá? Ela tem as suas divisões de fronteiras lá. Sim, Pedro, os persas, eles preservam a cultura grega. Tanto é que na Grécia helenística, nós vamos ter aí um período de aculturação. Os mais numerosos, os mais fortes, né? Os macedônios, eles vão ter sim a sua preponderância, vão ter sim a sua importância. Claro, eles eram os dominadores, mas principalmente nós vamos ter sim uma, digamos que assimilação de culturas, assimilação de valores entre também os dominados, tá? Então, todos esses povos, e como eu disse, é uma sucessão de erros que vão custar muito, muito custo, vão custar horrores para os povos gregos, tá? Então, os macedônios, eles vêm, região norte, de norte a sul, e eles, com o seu poderoso império, eles vêm, dominam tudo aquilo dali, toda a Grécia continental, desaparecem as principais influências das polis,
e depois de dominada a Grécia continental, eles partem para a Ásia Menor, onde dominam os persas, certo? E aí, lembre-se, a gente não está mais tratando de Grécia, a gente está tratando de Macedônia, certo? Dominam os persas e depois passam para a Ásia Maior, como nós chamamos, tá? Vamos ver agora, vamos dar esse fechamento ao período clássico para a gente ir direto para o helenístico, para a gente terminar, né? O período, os grandes períodos das civilizações do mundo grego. Então, questão 24, porque nós já tínhamos feito duas lá atrás, né? Semana passada. Vamos ver algumas questões que tangem a política, a forma como eram definidos os rumos da política em Atenas. Em Atenas e Esparta, diga-se de passagem. Texto primeiro. Olhamos o homem alheio às atividades públicas não como alguém que cuida apenas de seus próprios interesses, mas como um inútil. Nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos, na crença de que não é o debate que é empecilho à ação, e sim o fato de não se estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação. Texto segundo. Esse primeiro texto foi de autoria de Tucídides, historiador, né, da Grécia, um dos primeiros historiadores, diga-se de passagem. Texto segundo. Um cidadão integral pode ser definido por nada mais, nada menos que pelo direito de administrar justiça e exercer funções públicas. Algumas destas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de exercício, de tal modo que não podem, de forma alguma, ser exercidas duas vezes pela mesma pessoa, ou somente podem sê-lo depois de certos intervalos de tempo prefixados. Ou seja, digamos que Aristóteles aqui, ele caracteriza, de uma certa forma, o nosso sistema político, certo? Não podem ser exercidas duas vezes pela mesma pessoa, ou podem depois de certos intervalos de tempo, tá? É digamos, o tipo de alternância de manutenção de poderes, tá? Comparando os textos primeiro e segundo, tanto para Tucídides quanto para Aristóteles, a cidadania era definida através, claro, da participação política. Porque lá no texto primeiro nós temos o seguinte: olhamos o homem alheio às atividades públicas, segunda linha, como um inútil. Ou seja, o homem alheio, ele é um inútil. Nós, cidadãos, e percebam aqui que Tucídides ele faz a diferenciação. Olhamos o homem alheio, ou seja, ele dá uma determinação do que é o homem sem atividades públicas como inútil. Nós, e fique bem claro, cidadãos atenienses, e lá no enunciado da questão a gente tem, comparando esses textos, a cidadania era definida por o quê? É aí que a gente vai para o texto de Aristóteles. Um cidadão, de novo, pode ser definido por nada mais, nada menos que pelo direito de administrar justiça e exercer funções públicas. Ora, nós sabemos que a administração da justiça, administração e gestão de uma polis, isso cabia somente àqueles cidadãos eupátridas, que faziam parte da nobreza, homens livres que estavam no corpo da pirâmide, e estes eram aqueles que guiavam, estes cidadãos eram aqueles que participavam efetivamente, tanto da vida social, diga-se de passagem, da vida econômica, mas principalmente a determinação de tais era justamente a vida, a ação política que eles tinham. Lembrem-se sempre, Aristóteles é um dos teóricos, um dos pensadores que ele vai dizer, olha, a escravidão, ela tem que acontecer. Porque se não há escravidão, quem é que vai trabalhar e, ao mesmo tempo, legislar sobre o que acontece na cidade? Ou seja, para ele a escravidão, tanto comercial como aquela de antigamente, aquela por dívidas, era necessário de acontecer por quê? Porque enquanto tinha gente que estava trabalhando, os outros estavam deliberando nas assembleias sobre os rumos, estavam fazendo realmente a política, certo?
Próxima. O que é terrível na escrita é sua semelhança com a pintura. As produções da pintura apresentam-se como seres vivos, mas, se lhe perguntarmos algo, mantém o mais solene silêncio. O mesmo ocorre com os escritos. Poderíamos imaginar que falam como se pensassem, mas, se os interrogarmos sobre o que dizem, dão a entender somente uma coisa, sempre a mesma. E quando são maltratados e insultados, injustamente, têm sempre a necessidade de auxílio de seu autor, porque são incapazes de se defenderem, de assistirem a si mesmos. Nesse fragmento, Platão compara o texto escrito com a pintura, contrapondo-os à sua concepção de filosofia. Qual a alternativa que permite concluir, com o apoio do fragmento, uma das principais características do platonismo? E aí a gente parte um pouquinho para algumas discussões filosóficas. Platão, ele é tido como o mais brilhante aprendiz de Sócrates, certo? E aí, qual é a principal característica que nós temos quase que fundamentadas entre esses dois filósofos, que é nossa resposta. Nós temos aí, ó, a forma da exposição da filosofia platônica é o diálogo. E aí a gente, claro que estamos falando aqui de deliberações, de discussões, e se a gente pega, por exemplo, qualquer que for os livros de Platão, o mais tradicional deles, a Politeia, né? Mas outros como o Fedro, como estamos vendo aí na citação, o Fédon, o Eutífron, o Banquete, enfim, a vastíssima literatura que Platão deixou para nós, uma das coisas que nós vamos perceber em quase que a totalidade dessa literatura é uma conversa. 6 livros de Platão tem Sócrates como principal personagem. E o que é que Sócrates está fazendo? Ele está ministrando aula. Ele está dando aula. Ele está conversando com seus aprendizes sobre o que deve ser feito, né? Ou ele está se defendendo, como, por exemplo, no livro Banquete, ou ele está não redigindo, né? Perdão, porque Sócrates não deixou nada por escrito, certo? Ou ainda tendo seus pensamentos na prisão. Ou ainda tendo seus últimos pensamentos quando ele bebe o cálice de cicuta para morrer, certo? Então, uma das características de Platão é o diálogo, certo? E o conhecimento funda-se no rigor interno das argumentações. Por isso que a gente tem aqui no primeira, segunda, terceira, quarta, na quinta linha, na quarta, quinta, dão a entender somente uma coisa, sempre a mesma. E quando esses documentos são maltratados e insultados injustamente, tem sempre a necessidade do auxílio de seu autor, porque são incapazes de se defenderem. Ou seja, mesmo os documentos escritos, registrados pelos seus autores, eles precisam da argumentação para poder ter, digamos, vida, para poder ter uma manifestação, certo? E a partir destas discussões, e aí sim, influência pesada de Sócrates em Platão, as discussões nas ágoras, como Sócrates está descrito lá nos livros de Platão, como Sócrates adorava fazer contra os sofistas, discutir contra eles nas ágoras, certo? Aí é que nós temos uma valorização exacerbada, diga-se de passagem, por meio do diálogo e por meio das contestações do que era tido por relativo, ou seja, do que era tido por verdade ou por mentira, certo? Quando a gente chegar na partezinha de influências greco-romanas, principalmente na parte de filosofia, a gente tem essas discussões, tá bom? Bem, outra. Num processo em que era acusado e a multidão ateniense atuava como juiz, Demóstenes, orador político, jogou na cara do adversário, também orador político, as seguintes críticas: sou melhor que Ésquines e mais bem nascido. Não gostaria de dar impressão de insultar a pobreza, mas devo dizer que meu quinhão foi quando criança, ou seja, o que era próprio
Demóstenes e o que Ésquines não tinha. O que era próprio dele? Quando criança, frequentar boas escolas e ter bastante fortuna para que a necessidade não me obrigasse a trabalhos vergonhosos. Tu, Ésquines, foi teu destino quando criança varrer como um escravo a sala de aula onde teu pai lecionava. E então, qual é a conclusão de tudo isso? Demóstenes ganhou triunfalmente o processo. Então, essa fala de Demóstenes, ali a gente já tem, digamos que uma assimilação de conceitos, de conhecimentos para Aristóteles. Aristóteles, ele é aquele que diz, olha, nós devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Aí, nessa fala de Demóstenes, nós temos justamente isso. Olha, ele se vangloria, todos os dois percebam que todos os dois são oradores políticos, ou seja, todos os dois ou são homens livres ou são nobres. Só que no decorrer da acusação, no decorrer do adversário, dessa fala de Demóstenes, ele diz, olha, o que é que vai diferenciar a gente? Eu sou bem nascido, eu frequentei muitas escolas boas, e você limpava a sala de aula que eu estudava enquanto seu pai ensinava a mim, enquanto seu pai tinha obrigações. E percebam que, diante deste cenário que nós temos, lá no começo da questão, num processo em que era acusado Demóstenes, ele é acusado por Ésquines. E lá no final, depois de toda a argumentação dele, ele vai ganhar o processo. O que é que diz para a gente, então? O que é que vai expressar? É claro, a valorização, o grande valor da independência econômica, que vai ser imperante não somente em Atenas, mas, é claro, em todo o mundo grego antigo. Claro, se nós tínhamos praticamente em todo o Mediterrâneo, em todo o seu caminho, colônias atenienses, polis que deviam favores a Atenas, se em Atenas se prezava muito a economia, diante da Liga e diante de todas as outras questões, é claro que as outras colônias também iriam ser igual à sua regente, certo? E, claro, diante de tudo isso, o que é que nós colocamos, o que é que nós percebemos aí de atividade política? A força do discurso, a força das palavras. Percebam que aí existe uma inferioridade mesmo. Aí existe, claro, essa tentativa, na verdade, ele consegue contrapor o inimigo e ser colocado como o vitorioso, certo? Não, na verdade, não. Aristóteles, ele diz assim, que os iguais, digamos, seriam os cidadãos, certo? Alguém pobre poderia ser um ser inferior. Olha, os pobres, quando a gente fala, a gente tem que ter muito cuidado com esses conceitos, tá? Pobre, quando a gente fala na Grécia, em Atenas, primordialmente, né, melhor dizendo, quando a gente fala pobre em Atenas, a gente pode se referir aos homens livres, digamos de passagem, e aos escravos, digamos assim. No sentido de rendimentos, no sentido que a gente adquire hoje em dia, pobre seria o escravo, o que não tinha dinheiro para se manter. Mas os homens livres, alguns deles eram artesãos, alguns deles eram comerciantes, não tinham tantos rendimentos como a nobreza. Mas aqui não se diferencia, por exemplo, em Atenas, pela questão de rendimentos, pela questão do que a gente coloca hoje como salário. Mas sim, se a pessoa era cidadã ou se não era cidadã, certo? Os cidadãos, eles gozavam de todos os direitos políticos, de igualdade jurídica, não de econômica, diga-se de passagem, certo? E, digamos que nesse sentido de pobreza, os escravos, aí sim, eles seriam desprezados. Mas percebam que pelo desenrolar da carruagem, nós temos uma pessoa rica, Demóstenes, e nós temos um cidadão pobre, Ésquines, certo? Todos dois assumem a mesma função, a função de orador político, mas ainda assim, por conta da vangloriação à economia, Demóstenes, e por conta da retórica, claro, do poder de argumentação, é quando ele vai ter essa preponderância sobre o inimigo, certo? Na verdade, é Aristóteles que fala sobre essa igualdade sobre entre sim, na questão da democracia, sim. Em questão a tudo. Lembre-se que os gregos,
elite, ou seja, o que é elite? Nobreza, homens livres, cidadãos, eles não tinham essa questão de democracia como bons olhos, tá? Essa coisa de democracia para eles era uma forma degenerada, na verdade, de governo. Bom, então quando ele fala que a democracia é a mais pura forma de tirania, na verdade ele fala de um todo na sociedade. Em questão de direitos, porque as pessoas que participam, que estão lá nas camadas mais baixas, elas acreditam ter direitos iguais, certo? Mas que não têm, porque economicamente falando, e também para o dia de hoje seria o mais cabível, certo? Não existe essa igualdade. E, claro, a classe social, ela também não tinha essa igualdade. Se bem que, quando a gente fala aqui dessa classe, lembrem-se, nós tínhamos classe dos cidadãos e classe dos não cidadãos, tá? É isso que eu estou querendo que vocês tenham a noção. A gente não tinha aqui, nobreza é uma classe por mais que a gente tenha essa divisão, né? Nobreza é uma classe, homens livres outra classe. Os dois, essas duas primeiras, eram cidadãs. Então, todas elas, tendo dinheiro ou não, gozavam dos direitos políticos e jurídicos. Bom? Bem, vamos para outra. Na Assembleia, que se reunia mais ou menos 40 vezes por ano, os atenienses discutiam e votavam os principais problemas do Estado, declaravam guerra, firmavam tratados e decidiam onde aplicar os recursos públicos. Do mais pobre sapateiro ao mais rico comerciante, olha aí, todos tinham oportunidade de expressar a sua opinião, votar e exercer um cargo no governo. E as mulheres atenienses, nós sabemos que elas não eram consideradas cidadãs. Eram como os escravos e como aquele grupo não classe, diga-se de passagem, que fique bem claro, aquele grupo dos metecos, grupo dos estrangeiros que não eram cidadãos atenienses, eles também não eram considerados cidadãos. E claro, os escravos, os metecos e as mulheres, sendo mulheres de cidadãos ou não, e primordialmente esse outro grupo, elas não tinham direito às ações políticas. Já que a mulher não era tida como cidadã na Grécia, então elas jamais podiam participar de assembleias, jamais podiam exercer cargos públicos e jamais elas poderiam restituir ou, por exemplo, ter a herança e a posse dos bens. Tudo era pelas mãos dos homens. Bom, a Batalha de Maratona foi longa e cheia de peripécias. Os bárbaros, e aí, quando a gente fala de bárbaros, talvez a gente encontre essa denominação muitíssimo na formação dos estados europeus, na formação da Idade Média, diga-se de passagem. Quando a gente vê os bárbaros, não é aquele, porque quando a gente olha para essa palavra linguisticamente falando, a gente adquire com o sentido de ruim, né, de que vem para destruir tudo, né? A exemplo dos vikings, por exemplo, né, que tem essas tradições, digamos sim, bárbaro, nesse sentido daqui que nós colocamos, é o estrangeiro, certo? E por que não colocar meteco aqui? Cuidado, meteco era uma denominação ateniense, tá? Por exemplo, lá em Esparta, a gente não tinha essa configuração. O estrangeiro é estrangeiro, certo? É aquele que vem de outra polis. Em Atenas, a gente tem metecos, que estavam alheios à sociedade. Para os demais povos, para os demais territórios, se utilizava a noção de bárbaro, que é o estrangeiro, mesma forma. Conseguiram desbaratar as fileiras do centro do exército ateniense, pondo em fuga os remanescentes. Mas as duas alas compostas de atenienses e plateus atacaram as forças adversárias que haviam rompido o centro do exército, impondo-lhes uma derrota irreparável. Vendo-as fugir, lançaram-se em sua perseguição, matando e esquartejando quantos encontraram pela frente, até a beira-mar, onde se apoderaram de alguns dos navios inimigos. Qual a alternativa que apresenta, respectivamente, o nome da guerra em que ocorreu a Batalha de Maratona, bem como os bárbaros, bem como os estrangeiros mencionados no texto? Ora, a gente pode descartar daí troianos,
certo? Porque isso a gente não está mais falando aqui de civilizações do mundo grego pré-homérico, tá? A gente já passou, inclusive, muito tempo a partir daí. Então, a gente já tira a letra B e letra C, certo? Persas, a gente pode considerar. Cartagineses, não. Cartagineses, cidade de Cartago, é depois. E guerras púnicas também não. Guerras púnicas, isso é Império Romano. Então, a gente fica com os persas, ou seja, aqueles bárbaros que conseguiram desbaratar as fileiras do centro. E quando a gente tem o envolvimento dos persas, nós temos nessas duas, diga-se de passagem, tanto nas guerras médicas como na guerra do Peloponeso. Mas aí, do contexto que a gente está analisando, nós estamos vendo esses persas, esses bárbaros, como opositores do exército ateniense. E então, e claro, obviamente, posteriormente, depois com os espartanos, tá? Então, como a gente vê aí uma oposição, um choque direto, nós tomamos por base que esses bárbaros são os persas e que eles agiram contra Atenas, principalmente nas guerras médicas. Ou seja, nós ficamos aí com a letra A. A Batalha de Maratona foi um dos primeiros, digamos, levantes, uma das primeiras estratégias que nós tivemos nas guerras médicas. E, claro, Batalha de Maratona é planície, tá? Planície da Ática, onde nós temos a cidade a antiga polis de Atenas, certo? Deixa eu ir passando aqui, só para a gente dar uma orientação. Deixa eu ver, porque já são 7h50 para a gente correr logo para período helenístico. Só para a gente terminar de vez o período clássico, tá? Pronto, tá aqui. Questão sobre política ateniense, principalmente. Quando sua influência, a influência de Péricles, estava no auge, ele poderia esperar a constante aprovação de suas políticas, expressa no voto popular da Assembleia. Mas suas propostas eram submetidas à Assembleia semanalmente. Visões alternativas eram apresentadas às dele, e a Assembleia sempre podia abandoná-lo, bem como suas políticas, e ocasionalmente assim procedeu. A decisão era dos membros da Assembleia, não dele ou de qualquer outro líder. O reconhecimento da necessidade de liderança não era acompanhado por uma renúncia ao poder decisório, e ele sabia disso. Ao caracterizar o funcionamento da democracia ateniense no século V, o texto afirma que... E aí a gente já vai para a resposta e vamos fazer uma contraposição aqui com o que o texto diz. Olha a resposta. A Assembleia, lembrem-se, antes do período clássico, no período arcaico, o que antecede, as discussões das deliberações políticas eram feitas nas ágoras, nas praças públicas. Com o período clássico, com o apogeu de Atenas, com o embelezamento, criou-se esses espaços que antes eram as ágoras e deu-se o nome de assembleias. Já como nós falamos de democracia, era aquele local específico para os debates e decisões, como era que a vida ateniense iria se seguir, mediante, claro, de um lado, o apoio dos legisladores, Clístenes, por exemplo, Péricles, por exemplo, e do outro, a população que formava a Assembleia. O que revelava a participação direta. Olha aí o tipo de democracia que nós temos em Atenas. Democracia do tipo direta, onde a população cidadã, cuidado com isso, ela tinha sim a prerrogativa, ela tinha o direito de ir à Assembleia e fazer-se ser ouvida. Então, a gente tem o seguinte, estava no auge, ele poderia esperar a constante aprovação de suas políticas, ou seja, por Péricles estar no topo da política, por ele ser o legislador que mais empreendeu esse sentido democrático, ele poderia esperar, digamos, uma babaçãozinha da Assembleia, mas não ocorria assim. Óbvio que algumas das suas determinações, elas foram sim aceitas, mas como o texto está dizendo lá, ocasionalmente procedeu que a Assembleia sempre podia abandoná-lo. E isso daí não era demérito de ninguém. Não era porque a Assembleia não estava a favor do legislador
que ele iria, vão me matar por conta disso, né? Ou, por outro lado, por outro ângulo, vou submeter a todo mundo por meu poder de influência, todo mundo vai ter que aceitar. Não. Na democracia ateniense, a direta não aconteceu dessa forma. Então, a própria voz da população, a própria evocação dessa voz dos mais pobres, quer dos mais ricos, tudo isso estava válido, propriamente válido nessa sociedade, tá? E aí, nós temos uma frase que caracteriza bem: a decisão era dos membros da Assembleia, não dele. Óbvio que se ele trouxesse o exemplo, claro, como ele teve lá no começo do seu governo, lá no começo da sua legislação, que ele expandiu o poder da eclésia, ele expandiu o poder da Assembleia, sim, a Assembleia, como era conveniente para ela, ela aceitou tudo isso, certo? Mas, por exemplo, vamos só no exemplo prático, que é o que faz surgir guerras à torta e à doidada. Vamos subir os impostos da população. A Assembleia vetava, normalmente, né? Essa história de veto, essa história de volta de alguma arguição política, tudo isso é de parte da democracia grega, certo? Bem, deixa eu ver outra aqui. Deixa eu ver se tem outra. Isso tudo vai estar lá no Classroom para vocês, tá? Eu só estou querendo ganhar tempo aqui, passando algumas questões para a gente ter um desenrolar final do conteúdo. Deixa eu ver. Como a questão da Guerra do Peloponeso a gente já discutiu hoje, né? A gente tem uma revisão lá de trás, da semana passada. Qualquer coisa, a gente sabe, né? Vê as questões, qualquer dúvida, só é chegar ou no grupo do WhatsApp, ou no privado, ou até mesmo no Classroom, que eu estou de olho sempre, certo? E aí faz a pergunta. Vamos embora para o finalzinho. Cadê, meu Deus? Aqui mesmo. Bem, como a gente sabe, depois da Guerra do Peloponeso, nós tivemos o breve domínio tebano, certo? Com a Batalha de Leuctra, só para a gente retomar, certo? Então, esses tebanos, eles não conseguiram, a exemplo dos espartanos que os antecederam, não conseguiram manter esse poder fixado em toda a península, quer na parte norte da Grécia continental, quer na parte propriamente da península, e aí os tebanos, eles são rendidos na Batalha de Mantinela. E são rendidos nada mais, nada menos do que pelos macedônios. Esses macedônios, eles tiveram o apoio dos atenienses e dos espartanos, que ainda tinham algum tipo de força, mas não o suficiente para a sua, digamos, reestruturação, certo? Então, é como se fosse um período, para a gente desmistificar um pouquinho, para a gente deixar menos complicado. Ora, atenienses e espartanos brigam, ora, atenienses e espartanos estão de bem. É aquele irmão, né, que briga com o outro, mas sabe que precisa dele para alguma coisa. E do tipo de que, olha, quando se refere a fora da Grécia, a gente briga com Deus e com o mundo. A gente mete o cacete em qualquer um, mas partiu para dentro da Grécia, não mexa não, porque todo mundo se une. Se une, entre aspas. Então, quando os tebanos vieram, povos fora, exteriores, a Atenas e Esparta, a esse pedaço tão conturbado da história do mundo, quando os tebanos vieram exercer o seu domínio, o seu breve domínio, então, numa tentativa de restaurar o que existia lá no período clássico, lá no apogeu, tanto de uma quanto da outra, na formação das ligas, atenienses e espartanos eles se uniram para tentar tirar essa influência dos tebanos, só que era muito tarde. Tanto eles quanto os próprios atenienses e espartanos, eles já estavam cansados de tanta guerra, certo? A matança já havia tido aos milhares, né? 40 mil, só para a gente ter essa noção. 40 mil atenienses foram mortos em Siracusa. Assim, livres, desimpedidos de nada, certo? Então, essa tentativa de reestruturar já era, digamos que, descabida. Então,
Atenas e Esparta tentam se unir, mas o que era para ter acontecido, na verdade, antes, só vem acontecer no final e não dá certo de forma alguma. Então, na Batalha de Mantinela, os tebanos, eles são, sim, derrotados pelos dois, tanto pelas forças de Atenas quanto pela de Esparta. Mas depois da Guerra do Peloponeso, não mais elas tiveram esse apogeu. As duas estavam esfaceladas, as duas estavam comprometidas em seus exércitos, principalmente o exército ateniense, que já era pouco, certo? E depois das sucessivas derrotas, ele finda-se. E aí, essa fragmentação, mais do que nunca, esse esfacelamento abre caminho para uma vitória magnífica, uma dominação muito fácil, diga-se de passagem, pelos macedônios através de Filipe II, que se auto-intitulou rei de toda a Macedônia e começa o seu império macedônio, ou macedônico, como quer. Então, a partir desse domínio, a partir dessa, digamos, rendição de Atenas e de Esparta, é que começa o período helenístico. Como eu disse antes do início das nossas aulas. Em alguns sites da internet, em algumas questões, diga-se de passagem, por isso que a gente tem que ter muito claro qual é o que é que caracteriza o período, principalmente, mas as determinações que são feitas em cada um, e também as questões que são apresentadas para nós na internet, para que a gente não caia no erro, muitas questões, muitos sites, eles apresentam que o período helenístico, ele acontece posteriormente à queda, à morte de Alexandre Magno, certo? Mas o que é o período helenístico? É o período onde as polis gregas, elas caem. E por que elas caem? Porque agora vem um império, certo? Agora vem uma só região, o Império Macedônio. Por mais que ainda depois exista a Liga de Corinto, como nós vamos ver daqui a pouco, como existam ainda algumas cidades, mas todas estão sob o jugo do Macedônio, sob o jugo de Filipe II. Então, o período helenístico é aquele onde nós temos uma decadência das polis gregas, a ascensão do império, certo? Mas, principalmente, aí foi o que Pedro estava perguntando lá atrás. Tem sites também que colocam dois períodos helenísticos. Na verdade, é um só, porque um a gente fala da política, o outro a gente fala da cultura. Quando a gente fala do período helenístico cultural, a gente está se relacionando às trocas culturais que ocorreram entre os macedônios, que, claro, trouxeram todo o arranjo grego, mas também a gente está falando da cultura oriental, principalmente persas e principalmente egípcios, certo? Então, a gente tem essas duas determinações. Seria um erro nós falarmos que o período helenístico, esse último, esse brevíssimo período da história sociopolítica do mundo grego, começou depois da queda de Alexandre Magno. Até porque depois da queda de Alexandre Magno, o próprio império ele vai se esfacelar. Ele vai ter umas divisões que vão ficar a cargo dos generais que acompanhavam Alexandre nas batalhas, mas não vai ter mais aquela união, certo? Então, cada um vai corresponder ao seu pedacinho, até que depois vão ser dominados pelos romanos. Então, para a gente caracterizar esse território, a Macedônia, vamos voltar àquele primeiro mapinha. A Macedônia era uma região ao norte de tudo aquilo que a gente conheceu por Grécia. Grécia continental e Grécia peninsular, península do Peloponeso. Vejam que os aqueus, aqueles primeiros povos que começaram a civilização micênica, vieram a partir daí, certo? A partir dessa região Macedônia. Mas uma coisa que caracteriza todo esse povo daí, todas essas partes, Hélida, certo? Domínio helênico. Quando a gente fala de Hélada, de Hélida, tudo a gente está se relacionando à Grécia. São outras nomenclaturas, mas que isso não cause confusão em nós. Então, para a gente caracterizar, ó, Macedônia ao norte, Trácia e todas essas regiões hoje são parte da Grécia, tá? São sub-regiões gregas, a Macedônia e a Trácia também, além de toda a parte que nós temos a Grécia continental e a península que existe até hoje. Então, essa é uma região que ela se desenvolveu, digamos que à sombra, enquanto que nós tínhamos a parte do Peloponeso, a parte de Esparta, toda se desenvolvendo, a Macedônia ela tinha uma série de dificuldades. Primeiro,
porque ela seguia quase que o mesmo trágico caminho dos gregos. Não tinha terra fértil, né? Toda aquela questão do relevo também afetava. E uma das coisas que ainda dificultava mais as comercializações entre macedônios e entre gregos era porque os macedônios eles não tinham domínio no mar. Percebam que digamos, a sudeste da Macedônia, da Macedônia, perdão, nós tínhamos o território da Calcídida. Isso era um território de Atenas. Era um território pertencente a uma colônia de Atenas, certo? Então, eles não tinham muita esperança, certo? Não tinham muita desenvoltura, muito desenvolvimento econômico aí, não. Então, o que foi que obrigou eles a fazer? Vamos, da mesma forma como os espartanos, vamos começar um desenvolvimento militar. E esse desenvolvimento, ele demora muito a acontecer. Isso só vem realmente no período que nós estamos estudando. Enquanto que a Grécia já tinha experimentado o seu ápice, a Macedônia ela ainda estava começando a se erguer. Então, ela vem com esse desenvolvimento a partir do governo de Filipe II. Entre as ações, retirou a oligarquia. Por que ele vai retirar a oligarquia? Obviamente, porque se ele quer constituir um império, ele tem que reinar só. Então, a aristocracia não cabe, a parte da oligarquia. Por si só, a democracia era uma coisa impensável. Era somente o império. E como foi que ele fez para sobrepujar? Como foi que ele fez para dominar de vez a oligarquia e não deixar que ela se reerguesse? Poderio militar. Ele ampliou tudo isso. Então, quando ele tirou a oligarquia, a aristocracia da Macedônia e tornou-se o rei, aí foi quando ele começou a marchar para o sul. Ele vai ser influenciado pelos tebanos, e essa invasão dos tebanos vai ser, digamos que, o estopim para o próprio domínio macedônio, porque ele vai se aproveitar ali, ó, já que os tebanos mataram e morreram lá com os gregos, com os atenienses, com os espartanos, eu vou adentrar agora e a minha dominação vai ser muito mais fácil. Primeiro de tudo, os primeiros territórios que a Macedônia, que Filipe II começou a integrar, foi o território da Calcídica, certo? A colônia de Atenas, aquela que fazia fronteira com o mar, diga-se de passagem, e a Trácia, certo? Então, lembrem-se, em toda a história de todas as sociedades, nós vamos ter essas personalidades, esses povos, que sempre vão querer um pedacinho daqui, um pedacinho dali, como que não quisesse nada, vão conquistando pouco a pouco. É uma ação imperial, tá? É uma ação de adequação, uma ação de conquistas de terra, certo? E aí eles vão formando. O Império Romano aconteceu dessa forma. O Império Persa, percebam que teve as guerras médicas, teve a Guerra do Peloponeso, para os persas dizerem, agora a gente tem um territóriozinho, mas que depois vão ser aniquilados por conta, inclusive, dos macedônios. Concomitantemente à derrocada dos atenienses e espartanos, Filipe II aumentou progressivamente o seu poder, até a grande vitória na Batalha de Queroneia, onde derrotou o exército tebano e teve, então, a Grécia aos seus domínios. Derrota os tebanos, que estavam fazendo guerra contra os gregos, e então ele consegue tirar toda a influência ainda existente de Atenas e de Esparta. E como é que ele consegue isso? Ele forma uma liga. Nada mais, nada menos, a mesma coisa que Atenas e a mesma coisa que Esparta fizeram lá atrás. Formaram essa liga, formaram essa união de cidades, essa união de territórios, e eles meio que obrigaram Atenas e Esparta a participarem. Eles não tinham o que fazer. Eles tiveram que ceder realmente a essas determinações. Ou cediam, ou simplesmente seriam varridos. Como a gente sabe, como é praxe de acontecer. Só que esse reinado de Filipe II, ele tem uma investida um pouco dramática no seu caminho, porque Filipe II ele vai ser morto. Nada mais, nada menos por um de seus guarda-costas, o nome de Pausânias. Pausânias, vou contar um pouquinho dessa história, só para a gente entender. Por que um guarda-costas ele vai matar quem está defendendo, inclusive? É quase como um Game of Thrones, né? Terceira temporada, quem assiste aí já sabe o que eu estou falando. Então, Pausânias, como era praxe de acontecer, ele mantinha relações homossexuais com alguns de seus vassalos, né? A relação homossexual era totalmente cabível. Na verdade,
o amor, lembre-se que a mulher ela só vai ter vista ali para procriação, certo? O amor, o prazer carnal, o prazer sexual se tinha com o outro homem, certo? E aí, Pausanias, ele se envolve numa dessas relações e depois ele despreza o menininho que ele era apaixonado, não me recordo o nome, perdão, e esse menino, ele se suicida. Olha para isso, que caso passional digno de novela, né? Digno de uma tragédia teatral grega, certo? Então, ele suicida, e aí os colegas, os coleguinhas do amiguinho, né? Eles decidem fazer uma coisa muito, digamos, muito pejorativa com Pausanias. Convidam Pausanias depois da morte desse, convidam Pausanias, embebedam Pausanias e aí molestam Pausanias, certo? Eles vão, fazem todo o trabalho bonito lá, e dizer engravidam Pausanias é lasca, né? Mas enfim, molestam, violam Pausanias, e aí o que é que Pausanias vai fazer? Vamos embora contar para o rei. E o rei vai matar todo mundo. Vamos contar para Filipe II. Filipe II, por sua vez, ele vai dar os parabéns a Pausanias por ter sido molestado. Vê que maravilha, né? A determinação do rei. Então, depois que Filipe II ele não dá a mínima, Pausanias ele decide se vingar. Há duas versões dessa história. Uma em relação a isso, em relação conjugal, é nessa relação passional, e a outra é a relação de que havia um complô, não somente com Pausanias, mas com os outros guarda-costas. Por quê? Porque depois que isso, Felipe II está chegando no seu palácio, e aí ele Pausanias vai para frente dele e dá uma apunhalada e o mata. Quando ele corre para fugir, obviamente, né, para não ser pego, mas ele foi, e foi morto, diga-se de passagem, quando ele corre, ele não corre para o seu cavalo, como é de praxe acontecer, né? Quando tem-se alguma fuga, alguma coisa naquele mundo antigo. Mas ele corre para uma série de cavalos que estão a postos. O que quer dizer isso? Na análise de alguns historiadores, era que houve sim um complô por conta das dominações de Filipe II e por conta dessas determinações, houve esse complô e qualquer que fosse o que desse a pontada, seja Pausânia, seja outro, pudesse correr para os cavalos que estavam todos em formação. Tanto é que os historiadores eles levantam essa hipótese por conta de quê? Por conta que Alexandre, filho dele, Alexandre Magno, Alexandre da Macedônia, conhecido Alexandre o Grande, certo? Quando ele vai começar o julgamento, ele mata todos os outros guarda-costas, certo? E aí nós temos realmente essa veracidade, como o que os historiadores eles pregam, que não havia somente o caso passional de Pausanias, mas sim que havia um complô para tirar Filipe II por bem, nesse caso por mal, certo? Então Alexandre III, já que Filipe era segundo, ele sucedia, Alexandre III, Alexandre Magno, ele assume o trono, e aí ele dá por continuidade o que seu pai começou. Ele domina realmente toda a Grécia, tudo é Império Macedônio e agora Império Alexandrino, e aí ele tem uma lucidez. Por que a gente vai parar na Grécia? Por que agora a gente não vai embora para as outras partes, para as outras regiões, para fazer também de possessões? E aí, por que a gente dá essa ênfase a Alexandre Magno? Em 10 anos de luta, ele conquista toda a Ásia Menor. E lá viviam quem? Os persas. E claro, depois dessas conquistas, e tudo isso, Alexandre, ele começou as suas guerras, começou as suas batalhas com 20 anos, com 20 e 21 anos. Até os 16, ele foi aprendiz de Aristóteles. Logo ele, né? Foi aprendiz de Aristóteles, e Aristóteles, ele vai e ensina muitas coisas, visto as suas influências além do Oriente, certo? Que a gente vai ver daqui a pouco. E aí ele estabelece um dos maiores impérios do mundo. Tem um mapinha aqui no próximo slide para vocês virem como é a imensidão desse Império Alexandrino. Percebam que, ó, ele começa da parte a noroeste, certo? Parte mais ao norte,
norte, oeste, tá? Macedônia, Trácia, olha, a Hélade, a Grécia, e aí ele começa as suas possessões, as suas conquistas, desce um pouquinho para a Ásia Menor, e aí ele vem para a região de onde era a Mesopotâmia, estão acompanhando aí, segue para o Egito, tem umas possessõezinhas lá, inclusive funda uma cidade que leva o seu nome, a Alexandria, que ainda hoje existe, que era cidade portuária, que é uma cidade portuária, e aí ele decide dominar o restante da Ásia Maior, né? Essa região mais ao sul que nós temos. Chega até, no ato vulgar aqui, para a gente falar, a parte da Índia. Então, para um jovem de 20, 25 anos, conquistar tudo isso daí é realmente um ato vanglorioso, certo? Um ato onde realmente nós tínhamos uma imensa perspicácia do Império Alexandrino, bem como das suas forças que acompanhavam. Então, por isso que a gente sempre dá o crédito a ele nessas questões. Só para a gente reiterar aqui, isso é uma constituição, isso é a gente não podemos chamar de pintura, mas é quase como uma talhagem também, certo? Em pedra, existem algumas partes, e aí é uma das partes que mostra Alexandre, uma ilustração dele, montado no seu cavalo, e o cavalo dele se chamava de Bucéfalo. São nomes clássicos que a gente pode empregar nos nossos descendentes, tá? Bem, prosseguindo, ele estabelece com tudo isso, certo? Essa vastíssima área comercial, e ele, como estava colocando-se no império, como ele estava conquistando e anexando essas regiões, essas terras ao seu império, ele começou a ter essa sacada que se postergou posteriormente. Como é que a gente vai manter essas áreas? É somente invadir, é somente pela força? Não, não. Nós temos que esses territórios diversos povos, diversas línguas, eles foram anexados e mantidos no Império Alexandrino por meio das relações de casamento entre os macedônios, entre os descendentes, claro, e entre os povos conquistados. E por que eu disse agora há pouco que essa é uma ação que se prepondera? Porque na formação dos estados nacionais da Europa, na formação dos países, nós temos esses casamentos, certo? Nós temos aqui no Brasil, inclusive, quando Cabral quando vem a época da colonização com Martim Afonso de Souza, como é que eles asseguram o território? É o que a gente chama de relações de cunhadismo. Vamos casar os lusitanos, vamos casar os portugueses com os indígenas. Vamos formar uma família e aí eles vão servir a gente como escravos, tá? Essa era uma questão que existia desde a antiguidade. Em cada possessão anexada, existia uma Alexandria. E aí é o que eu dou uma atenção especial. Essa Alexandria daí, ela está grafada com a inicial minúscula. Não se refere à cidade aqui, tá? Não se refere a Alexandria no Egito, mas se refere a uma espécie de biblioteca. Por quê? Porque a influência de Aristóteles em Alexandre Magno foi tão grande, foi tão imensa, digamos assim, diga-se de passagem, que ele quis levar essa educação, tanto da Grécia como também outros tipos dos povos conquistados, lembrem-se, processo de aculturação, ele queria levar essa educação para onde ele estivesse expandindo. Então, pelo menos 20 ou 21, certo? 20 ou 21 Alexandrias, 20 ou 21 bibliotecas foram espalhadas por suas possessões. Infelizmente, como ela era repleta de... E por que eu digo infelizmente? Essas Alexandrias, essas bibliotecas eram repletas de documentos. Esses documentos, depois da morte de Alexandre, da fragmentação do Império Alexandrino, essas Alexandrias elas foram incendiadas. Inclusive, a Alexandria do Egito, a Alexandria, da cidade de lá, ela foi quase que totalmente incendiada, certo? Porque, já que ele dominou, depois que ele morreu, não tem o porquê de deixar a cultura dele impregnada. Então, vamos destruir. Acontece isso em toda a história da sociedade. Seus assentamentos de colonos gregos e a própria propagação resultante da cultura resultou em uma nova civilização helenística, aspectos que ainda eram evidentes nas tradições do Império Bizantino. Lembrem-se, Império Bizantino é o que hoje nós temos como Turquia, parte europeia e grande parte asiática.
Só que esse reinado de Alexandre Magno, ele foi tão imenso, tão rápido e realmente tão efêmero, porque ele morreu na Babilônia, morreu invicto, diga-se de passagem, certo? Morreu na Babilônia, que era justamente onde ele queria estabelecer a capital do seu império. E depois da morte de Alexandre, aí é que nós temos a fragmentação de tudo, de tudo. Esse vasto império, essa vasta extensão territorial que ele conseguiu em breves 10 anos, tudo isso também vai se esfacelar em uma rapidez muito, muito grande, certo? E aí, como tentativa de manter a união, esses territórios eles vão ser divididos, mas para manter uma influência ainda helênica, nós vamos ter esses estados governados por diádocos. O que eram esses diádocos? Eram aqueles generais que eram os braços e as pernas de Alexandre, as ramificações dele por onde eles estavam passando, perdão. Depois de todo esse governo, que não conseguiu sustentar, é claro, porque estava fragmentado, esse Império Alexandrino, ele passa ao controle do Império Romano. Claro que já tinha sido expandido por uma parte considerável da Europa, tinha dominado a Grécia e estava todo no processo inicial da romanização, a parte onde nós temos a expansão da cultura, certo? Bem, temos mais. Temos aqui uma citação. Fui atrás dos assassinos de meu pai, e depois de semear o terror entre os gregos com a destruição de Tebas, fui aclamado comandante por eles. E ao assumir o reino da Macedônia, não achei digno de me contentar em comandar só com o que meu pai tinha me deixado. Ao contrário, lançando meus pensamentos por toda a terra e pensando que seria perigoso se eu não dominasse todos os povos, olha a mente de um rei, né, de um comandante. À frente de poucos homens, invadi a Ásia e no Granico, em grande batalha, fui vencedor. Depois de conquistar a Lídia, a Jônia e a Frígia, em resumo, todas essas regiões, isso fica na Ásia Menor, tá? Depois de submeter todos os que se apresentaram diante de meus pés, cheguei a Issos. Lá, Dario me esperava. Dario era o imperador persa, à frente de muitas miríades de soldados. Para terminar, eu morri enquanto reinava. Ele consegue dominar Dario, tá? Ao norte da Ásia Maior. Dando pouco valor às coisas do Ocidente, ou seja, pouco valor ao que antes os gregos enalteciam, Mediterrâneo, diga-se de passagem, preferi lançar-me na direção da Aurora. O que era a Aurora para ele? Em direção à Índia, em direção àquelas possessões da Ásia Maior, certo? Bem, temos questões agora? Não, cultura. Deixa eu ver só essa questão aqui. Não, ele morreu na Babilônia. Babilônia, lembra, lá na antiga Mesopotâmia, tá? Na região onde nós temos. Sim, ele morreu no ferimento de guerra, mas antes disso, antes de toda digamos, esse fatídico momento, invicto em todas as batalhas. Tanto é que conquistou tudo isso. Bem, chamamos de cultura helenística as manifestações típicas do Império Macedônio, nas quais as características helênicas que entraram em contato com as tradições orientais, principalmente a persa e a egípcia, fortemente marcados pela religiosidade e pelo teocentrismo. Uma das coisas que a gente fala sobre essa cultura helênica, lembrem-se, quando a gente ouve cultura helenística, cultura helênica, a gente lembra de uma coisa muito própria desses povos. Porque lembrem que o Egito, era um governo teocrático, um governo aos moldes da Mesopotâmia, né, região do Oriente Médio. Esses governos teocráticos, eles eram uma mescla de governantes e de deuses, né, os deuses. E esses reis, esses governantes, eles tinham a determinação de ter formas antropozou, ou seja, formas de homem, formas de animais. Como nós vimos, inclusive, anteriormente na questão dos mesopotâmicos, certo? No Egito também era da mesma forma. Tanto é que em Alexandria,
Não foram os deuses da Grécia que foram manifestados lá. Não foram os deuses, os 12 deuses do Olimpo, né? Os deuses que habitavam e que interferiam nos assuntos da política e da sociedade grega, que, digamos, foram implantados assim, já que era possessão, em Alexandria. Mas foi simplesmente uma característica dos deuses do Egito, que continuaram a exercer o seu poder lá. Ou seja, características de homem e características de animais. Antropozoomorfismo, certo? Formas de homem e formas de animais. Por isso que nós temos essa característica helenística, essa cultura helenística muito própria. Porque ao invés de colocar a cultura do dominante, certo? Ou seja, a cultura daquele que tem a maior força, nós vamos colocar, sim, a nossa cultura, mas vamos assimilar alguns valores próprios. E claro, essa cultura helenística ela foi grandemente difundida perante essas três cidades. Alexandria, no Egito, ele se expandiu um pouco na região africana. Antioquia, na Síria, no que hoje a gente conhece como Síria, e na cidade de Pérgamo, na parte da Ásia Menor, antes possessão dos persas. Como marcas dessa cultura, houve uma valorização do realismo e do monumentalismo, deixando para trás todo o ideário de harmonia construído pelos períodos áureos da Grécia. Houve um aprimoramento das ciências exatas. E, claro, quando nós falamos disso daí, a gente fala quase que concomitantemente a um surgimento de uma gama de filósofos que vão procurar saber de que o mundo é feito, do que o mundo é mundo, o porquê que existe. Primeiro de tudo, a gente fala de Tales de Mileto, de outros tantos que existiram na Ásia Menor, diga-se de passagem, e, claro, também no período helenístico, a exemplo de Ptolomeu e Eratóstenes. Ptolomeu, ele vai postular o que se estuda na física como o modelo geocêntrico, o modelo planetário, que depois vai ser refutado lá por Galileu, né, na Idade Moderna, como modelo heliocêntrico, e Eratóstenes, que a gente estuda lá no primeiro ano de geografia, ele vai postular, ele vai teorizar a circunferência da Terra. Inclusive, ele vai dar uma certa exatidão. Pouco mais nos cálculos de Eratóstenes, ele vai dar que a circunferência da Terra, ela mensura aproximadamente 46 mil quilômetros. Hoje a gente sabe que ela é mensurada em pouco mais de 40 mil, certo? Então a gente vê uma certa exatidão. Claro que naquele tempo a gente não tinha todos os instrumentos e todas as tecnologias que nós dispomos hoje. E ainda assim, Eratóstenes ele conseguiu, com uma certa maestria, diga-se de passagem, fazer toda essa mensuração, observando o movimento do Sol, inclusive. Também é um tapão na cara dos terraplanistas, que no século IV, século III, já se sabia, os gregos já sabiam que a Terra não era plana. Enfim. Questão 36. A decadência da Grécia, que teve início a partir do século IV a.C., é explicada, entre outros fatores, Ou seja, a gente sabe que a decadência do mundo grego, a decadência de todas aquelas situações políticas, econômicas, sociais, tudo isso se deu a partir de uma ausência de unidade política e, claro, pelas lutas internas entre as cidades-estado. De novo, se essa falta de união é o que favorece o aparecimento unitário de Atenas, é o que favorece o aparecimento de Esparta, de Corinto, de outras tantas polis, também é essa falta de unificação, certo? De unicidade que vai fazer com que decaiam os territórios que antes eram áureos, que antes eram tidos como apogeu, certo? Algumas das obras da escultura clássica, que desfrutaram de maior fama em épocas posteriores, foram criadas durante o período helenístico, como Laocoonte e seus filhos. A obra representa a terrível cena em que o sacerdote troiano e seus 2 infelizes filhos são envolvidos por 2 gigantes serpentes em seus anéis e os estrangulam. Sobre a cultura helenística mencionada no texto, é correto afirmar que, lembrem, cultura helenística
fusão de dois tipos. A cultura grega, que estava impregnada nos macedônios, não era possível fugir disso. Depois, a cultura oriental, a cultura do dominante de um lado e a cultura do dominado. Portanto, quando a gente fala, quando a gente relaciona sobre a cultura helenística, a gente diz que ela fundiu aspectos culturais gregos e os aspectos culturais orientais, tornando-se mais realista, lembrem-se, realismo, monumentalismo, e exprimindo a violência, que eram características das guerras, e a dor, com um exemplo bem claro e nítido aí dessa imagem que nós temos, onde duas serpentes vão estrangular não somente Laocoonte, não somente o pai, mas sim toda a sua hereditariedade, todos os seus dois filhos. O período helenístico foi marcado por grandes transformações na civilização grega. Entre suas características podemos destacar: letra A, um completo afastamento da cultura grega? Não. A gente sabe que, na verdade, eles herdaram a cultura helenística, o período helenístico, ele é um período fortemente influenciado por todas aquelas formas clássicas, mas, claro, há um distanciamento, mas não um abandono, não um completo afastamento. Letra B. A manutenção da autonomia das cidades-estado. Também não. Lembrem-se, período helenístico, período de declínio, de decadência, de toda essa forma que a gente viu de política. Letra C. A difusão da religião islâmica na região da Macedônia, terra natal de Filipe II, conquistador das cidades-estado. Não, o islamismo ele é difundido no Oriente Médio e não na Macedônia, tá? Letra D. Na Arábia, inclusive, onde Alexandre não chegou. Letra D. O desenvolvimento de correntes filosóficas que, diante do esvaziamento das atividades políticas das cidades-estado, ou seja, diante daquele declínio, faziam do problema ético o centro de suas preocupações, visando principalmente o aprimoramento interior do ser humano. É aí, inclusive, que nós vamos ter a criação do que nós chamamos filosofia helênica, depois daquela tríade bonita, né, de Sócrates, Platão e Aristóteles, que representa o período das grandes sínteses, o período clássico da Grécia, na filosofia, nós vamos ter essa filosofia helenística, que vai se abster não, perdão. Eles vão integrar duas correntes filosóficas, o epicurismo e o estoicismo. O estoicismo, postula que o universo, ele que determina todas as ações dos seres humanos. E o epicurismo já é o contrário. É o ser humano que é um ser ativo, que é agente dentro de uma sociedade e que ele, sim, deve se sobrepor às questões naturais, certo? Letra E, o apogeu da cultura helênica, representado principalmente pelo florescimento da filosofia. Não, florescimento da filosofia, isso é período clássico, século VI, século V a.C. E o estabelecimento da democracia ateniense, também não, período clássico, tá bom? O período helenístico foi marcado pela troca de ricas experiências culturais e caracterizou-se também pela difusão da cultura e das ideias gregas no Egito e em todo o Oriente Próximo, o Oriente Médio, tá? Deixa eu ver. Sim. Quando a gente fala essas escolas gregas, vamos colocar a orientação, tá? As orientações, tanto dos epicuristas quanto dos estoicistas, sim, surgiram a partir dessa fragmentação lá, né? Da fragmentação da cultura clássica. Essas depois é que vão surgir com muito mais ênfase. Inclusive, é um dos períodos da filosofia antiga que nós estudamos na própria disciplina, né? Bem, e aí nós temos os valores e os ideais propostos pelas correntes filosóficas nesse período. Olha, valores e ideais propostos pelas correntes filosóficas, tanto uma quanto a outra. O que caracteriza o individualismo? Lembrem-se, essa história de democracia, essa história de coletivização, isso é Grécia clássica. Acabou, certo? Essa historinha não tem mais o peso de preponderância. E a ausência de angústias e de paixões, obtida por meio da autodisciplina. Se não estou enganado, quem fala sobre isso são os estoicos, né? A ausência de angústia, a ausência de paixões, e eles têm que aceitar o destino como ele vier. Como ele
está colocado, certo? Lembre-se, são os estoicos que falam que o universo ele já está configurado de tal forma que o ser humano não pode modificá-lo, certo? Bem, para a gente ir acabando, culturalmente, o resultado das campanhas de Alexandre foi a fusão da cultura grega com a oriental, transformando uma e outra numa nova expressão, que se denominou helenismo. Sobre a cultura helenística, pode-se afirmar que... E aí, a gente tem as discussões. Manteve e consolidou os ideais gregos de beleza, equilíbrio e harmonia? Não. Isso aí, essa visão clássica, acabou. Deixou como legado a ideia de leis e princípios universais regulando a natureza? Lembrem-se, não, é o ser humano, certo? Aí, esse princípio universal, mesmo que seja uma corrente filosófica surgida no período helenístico, o estoicismo, ainda não. Aqui, a gente prioriza a figura do ser humano, certo? E não essa ideia dos princípios do universo que regulam a natureza. Letra C, desenvolveu monumentalismo, pessimismo, relativismo, negativismo, abandonando as concepções clássicas. Certo, pessoal? Veja, nós teríamos ainda a questão das influências na contemporaneidade, certo? Mas eu acredito que falamos de filosofia desde o início, falamos de história, falamos de teatro, falamos da literatura, certo? Das tragédias, das comédias, das obras de Homero, diga-se de passagem, lá na primeira aula tratamos sobre. Falamos um pouquinho sobre as artes plásticas, certo? Também numa visão filosófica, só é lembrar de Aristóteles, um pouquinho da harmonia entre o corpo e a mente, intelecto e porte físico, que os gregos, mais do que ninguém, sabiam exatamente sobre isso. O que ficou, que vai ficar, inclusive, faltando para a gente ver aqui, são a questão dos Jogos Olímpicos, né? Uma influência pesada que nós vamos ter até os dias de hoje, certo? Possivelmente eu faça o seguinte, que a gente já está com o horário avançado, eu grave uma live separada e coloque lá no Classroom para a gente, tá? Para a gente ter como arquivo salvo. Então, eu dou essa última parte, deixo lá salvo no Classroom e depois vocês acessam. Quando eu gravar, eu digo a vocês, olha, pessoal, já está lá, certo? Não vai durar muito tempo não, até porque é a última parte mesmo. E eu trouxe 5 questões para discutir sobre essas influências, mas que na verdade é tipo uma revisão, certo? Então, nós vamos encerrando. Realmente, a gente agora está encerrando Grécia, porque próxima semana a gente já vai para o Império Romano. Império Romano é muita pretensão, né? Porque a gente vai ver Roma. E antes do Império, nós temos outras 2 formatações. Nós temos o período Régio, nós temos o grande período republicano, certo? Então, vamos prosseguindo. Na próxima semana a gente já começa Roma, certo, pessoal? Vamos deixar salvo essa aula. De novo, vou também gravar uma parte. Vou gravar sobre a influência grega na atualidade. Respondo as questões, debato as questões lá e vocês pegam depois no Classroom. Tá bom, pessoal? Vou interromper aqui.